Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje eu venho a essa tribuna para chamar a atenção para um programa do governo que eu considero muito importante, a Criança Feliz. A desigualdade é uma chaga, ela segrega, ela cria castas, ela distancia as pessoas, ela frustra o pleno exercício da cidadania e corrói o tecido social. Ela é um mal que deve ser combatido de forma obstinada e persistente. A desigualdade no Brasil remonta à nossa própria formação como país, e isso não é mistério e nem causa surpresa. O que nos surpreende, de fato, é como ela consegue resistir incólume à passagem dos anos e dos governos. É uma realidade tão brutal, senhor presidente, e tão evidente, que vem pautando a vida política, não só minha, mas de muitos outros senhores senadores e deputados, emprestando-lhe um viés social, um viés em prol da igualdade de condições e de oportunidades. Um viés em favor dos segmentos menos favorecidos da sociedade, das minorias, das mulheres, dos idosos, dos mais pobres e das crianças. Acredito que os poderes constituídos exercem seu papel mais sagrado e mais relevante quando atuam para reduzir as desigualdades e democratizar oportunidades. E este papel atinge seu ponto culminante quando é exercido em favor das crianças. É no cuidado com as crianças que os princípios mais básicos da justiça social revelam sua face mais bela e cristalina. É ali, naquela fase da vida, na infância, que o país encontra seus filhos mais carentes e mais necessitados de atenção e de cuidados. E não se trata de mera figura de retórica. O próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, já demonstrou que o percentual de crianças nos estratos mais pobres da população supera em muito o das camadas mais favorecidas. Ontem aqui, senhor presidente, tivemos a oportunidade de aprovar 2 projetos importantíssimos em relação às nossas crianças. O primeiro projeto, que faz com que as nossas crianças tenham uma atenção especial e prioritária. E o segundo projeto, que diz respeito quando há conflito entre os pais, que seja dado prioridade absoluta a esse processo, evitando que a criança sofra danos psicológicos com essa disputa entre os pais. A infância, em especial a primeira infância, a fase da vida que vai do nascimento até os 6 anos de idade, é amplamente reconhecida como um momento mais crítico na formação do ser humano. Uma enorme quantidade de estudos científicos já provou que os cuidados dispensados ou negados às crianças nessa fase da vida têm consequências indeléveis para o seu futuro e para o futuro de uma nação. Os estudos econômicos também já demonstraram que os programas de atenção à primeira infância têm uma altíssima taxa de retorno do capital, algo em torno de R$ 17 para cada real investido. Nunca foi necessário, contudo, que algum economista ou neurocientista viesse nos convencer de que nossas crianças precisam de mais atenção. Bastaria para isso ouvir a voz do comprometimento cívico, do senso ético e moral. Essa voz que há muitos e muitos anos repete a mesma mensagem. Ao longo desses muitos e muitos anos, o corpo normativo brasileiro, em consonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas, vem se aperfeiçoando e se adaptando às necessidades de cuidar melhor de nossas crianças.
Em 1988, nossa Constituição, no seu artigo 227, já concedia absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente. A Lei 8.069, de 13 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente ampliou, explicitou e aperfeiçoou essa normativa. E no ano passado, a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, reconheceu a importância dos primeiros anos de vida e estabeleceu o chamado Marco Legal da Primeira Infância. Em seu artigo 8º, essa lei determina que o atendimento pleno às necessidades da criança na primeira infância constitui objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. A partir dessa determinação, e com o objetivo de tornar efetivo esses direitos, tornou-se necessário pôr em movimento as engrenagens do Estado. O programa Criança Feliz, instituído pelo governo federal por meio do decreto 8.869, de outubro de 2016, veio para suprir essa lacuna e criar condições concretas para que a União, os estados, o Distrito Federal e municípios possam atuar de forma positiva em prol das crianças mais novas e mais carentes. O programa prevê que equipes multidisciplinares, formadas por profissionais da área de saúde, educação, serviço social, direitos humanos e cultura, entre outros, visitem periodicamente as residências de gestantes e crianças até 3 anos de idade, quando atendidas pelo programa Bolsa Família, ou de até 6 anos de idade de integrantes do benefício da prestação continuada. Essas equipes devem auxiliar as famílias no que for necessário para que as crianças tenham suas necessidades integralmente atendidas. Elas devem apoiar as gestantes, estimular a realização do acompanhamento pré-natal, proteger as crianças em situação de vulnerabilidade e estimular e proporcionar atividades lúdicas e facilitar o acesso das famílias às demais políticas e serviços públicos que forem necessários. Este programa, senhor presidente, não é nenhuma novidade, não é nenhuma invenção da roda. A Pastoral da Criança, através da imortal dona Zilda Arnes, inaugurou esse programa com resultados efetivos para as nossas crianças brasileiras. Foi a partir deste programa que tivemos o início da redução da mortalidade infantil, que hoje faz com que o nosso país se iguale aos países que combateram a mortalidade com efetividade. Um dos méritos do programa Criança Feliz é que não se trata de uma ideia tirada de uma cartola qualquer. Trata-se, portanto, de uma estratégia que já foi empregada no país e que precisa ser realmente reativada, estimulada e, acima de tudo, essa iniciativa tem que ser contemplada com os recursos tanto da União quanto do Estado e dos municípios. Os benefícios sociais, cognitivos e emocionais deste programa são significativos. A saúde e o desenvolvimento das crianças atendidas melhoram muito e o programa Pastoral da Criança, que tem hoje as suas limitações pelos recursos financeiros, já provou isso com muita propriedade. E as próprias famílias também se beneficiam dessas intervenções. Para funcionar adequadamente, entretanto, o programa precisa dialogar com os demais programas sociais que já existem nos 3 níveis da federação. Ele tem que se integrar às demais políticas públicas na área de educação, como a creche e a pré-escola.
Ele deve ser entendido como complemento e não como substituto de outras políticas públicas na área de saúde e cultura. Os resultados precisam ser acompanhados, fiscalizados e monitorados. As intervenções realizadas devem ter sua qualidade efetivamente reiteradas através de avaliações. Os profissionais devem ser treinados e capacitados, e as particularidades sociais e culturais de cada família devem ser respeitadas sem julgamentos precipitados ou imposições de qualquer natureza. Esperamos que a União, Estados e municípios do Distrito Federal trabalhem em sinergia e coloquem os interesses da primeira infância acima dos outros, via de regra, mais imediatos e menos louváveis. Os interesses da primeira infância se confundem com os próprios interesses do país e, por isso, é imprescindível que as políticas públicas voltadas para as crianças sejam blindadas de qualquer ameaças de descontinuidade, independente da justificativa orçamentária, política ou ideológica, não importa. E, a propósito, senhor presidente, hoje o Valor Econômico traz uma notícia que nos faz fazer esse pronunciamento aqui. É uma notícia que, de certa forma, deixa o nosso país numa situação muito incômoda. A matéria diz o seguinte: o país tem quase 75% das crianças fora da pré-escola. Quase 75% das crianças com menos de 4 anos não estavam, em 2015, matriculadas em creche ou escola, segundo dados do suplemento, os aspectos dos cuidados das crianças de menor de 4 anos de idade, baseada em dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, e divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Das 10,3 milhões de crianças nessa faixa etária investigadas na pesquisa, 7,7 milhões não estavam matriculadas na pré-escola, ou seja, apenas 2,6 milhões, o equivalente a 25,6, estavam na escola, segundo o IBGE. A comerciante Clarice Marinho, de 39 anos, decidiu não matricular o filho de 1 ano e 6 meses na creche, depois que o mais velho, hoje com 9 anos, ficou deprimido na unidade em que estudava. Ela prefere levar o filho para o trabalho, uma loja localizada em Bangu, na zona oeste do Rio. Lá a criança fica sob os cuidados dos pais e do avô. Abre aspas, não senti confiança em nenhum lugar que tenho visto. Lamentou Clarice, que ainda planeja matricular o filho na creche no 2º semestre, se conseguir vaga no local que deseja. Portanto, eu gostaria de destacar aqui essa matéria do Valor, em que coloca: creches atende apenas 25% de crianças até 4 anos, aponta o IBGE. Metade dos pais com crianças pequenas estão desempregados, diz o IBGE. Quase 40% das crianças vivem em lar com renda per capita de meio salário mínimo. Portanto, o Plano Nacional de Educação prevê ampliar a oferta da educação infantil em creche, de forma a atender, no mínimo, metade das crianças de até 3 anos até 2024. O ensino é obrigatório apenas para as crianças a partir de 4 anos. E este ano, senhor presidente, na Comissão de Educação, nós vamos acompanhar atentamente o orçamento da educação. Sabemos das dificuldades financeiras do país, sabemos da necessidade de cortes no orçamento para atingir a meta do superávit, mas não vamos aceitar corte na educação e, principalmente, vamos buscar determinadamente atingir as metas preconizadas pelo Plano Nacional de Educação. Portanto,
Eu quero aqui cumprimentar o governo pelo programa Criança Feliz, mas quero também desejar que esse programa não fique apenas no papel e que ele seja entendido pelos prefeitos, pelos governadores, pelas primeiras-damas, pelas entidades filantrópicas, da necessidade de juntos podermos construir um país melhor e, principalmente, olharmos as nossas crianças neste período inicial de vida, onde a sua capacidade cognitiva será desenvolvida através da motivação e principalmente do atendimento e dos brinquedos lúdicos que poderão auxiliar nessa cognição. Portanto, deixo aqui este meu apelo no sentido de que esse programa seja um programa atendido pelos prefeitos, pelos governadores, pelas primeiras-damas, e eu vou trabalhar no meu estado para que o programa seja estendido a todos os municípios. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, a senadora Lúcia Vânia, por esse belíssimo discurso, trazendo ao povo brasileiro e a todos nós informações preciosíssimas. E em permuta com o senador Cristóvão Buarque... Mas, senador, eu acho que tinha trocado uma parte. Eu só vou fazer uma parte. Senadora, me permite uma parte? Sem problema, mas Vossa Excelência está inscrito aqui como orador. Mas eu cedo minha vez para o senador Flecha. Mas é uma parte apenas. Senhor presidente. Não. Eu queria aproveitar também a oportunidade, senhor presidente, não é para pedir a parte, parabenizar a senadora Lúcia pelo pronunciamento que estava ouvindo o rádio vindo para cá, ela já está concluindo. Eu estou inscrito também, mas o que for primeiro pela liderança do PMDB, como eu sou o vice-líder, ou pela inscrição, que chegar primeiro, mas pode ser depois do flash, já está aqui também aguardando. Será atendido, senador Raul? Senador Cristóvão. Senadora, eu fico triste com a realidade que o jornal expressa e feliz que a senhora traga essa realidade para aqui. Porque ultimamente a gente só fala de previdência, às vezes de terceirização. E não estamos falando da chave de tudo, inclusive da previdência, que é a boa educação das nossas crianças. Se esse país tivesse uma alta produtividade, a gente não tinha a crise da Previdência no nível que está aí. Haveria por alguns desperdícios, por injustiça, porque a reforma da Previdência ela é para corrigir injustiça e garantir sustentabilidade. A sustentabilidade depende da produtividade na economia. A produtividade, o PIB por criança, por trabalhador, depende da educação que o trabalhador recebeu quando criança. Quando a gente nega, como a senhora trouxe aqui, a crianças de menos de 4 anos, um atendimento, estamos prejudicando a previdência de daqui a 30, 40 anos, a economia daqui a 30, 40 anos. Nós precisamos enfrentar o problema estrutural desse país, que provoca todos os outros problemas, que é a educação. E a senhora, felizmente, trouxe, e com a credibilidade de ter sido uma pioneira em tudo isso, quando coordenou o PET, lá atrás, de apoio para tirar as crianças de rua, para tirar as crianças do trabalho, para colocar as crianças na escola. Nós precisamos não perder a perspectiva de longo prazo desse país por causa da crise atual. E a melhor maneira, o pior, de perder essa carreira para o futuro é desperdiçarmos nossas crianças, os cérebros desse país. E é na escola, e é na pré-escola, porque é aí, como a senhora disse no seu discurso, que começa todo. A escola não recupera o cérebro perdido de uma criança que não teve, nos seus primeiros anos, 2 coisas, alimentação e brinquedos pedagógicos, e afeto também, claro. Dito isso, eu quero dizer que nós precisamos mudar a maneira como fazemos, senador Flecha. Nós temos feito, o governo federal financia prédios e os pobres prefeitos financiam o funcionamento. Começamos pelo lado contrário. Eu me pergunto até se esse negócio de construir tanta creche é para atender as crianças ou propina para empreiteiras pequenas em geral que constroem os prédios. Fundamental não é o prédio. Temos que mudar a concepção da pré-escola. A pré-escola não pode ser
apenas nessa visão de um prédio do governo federal construído com funcionários estatais da Previdência, do município. Não funciona. Primeiro, porque os municípios não têm dinheiro. Segundo, porque a concepção da estatização da pré-escola pode não funcionar. Toda carreira de magistério exige uma relação de afeto entre alunos e professores. Mas lá na universidade não precisa disso, às vezes até atrapalha. Quando baixa para o ensino médio, já é menos, a relação já é mais, professor. Quando vai para o fundamental, precisa, mas já é menos. Quando vai baixando a idade, é mais o afeto do que a formação pedagógica. E eu me pergunto se o concurso público a gente identifica a capacidade de amar as crianças. Me pergunto. Ou se a gente vai terminar contratando pessoas pelo emprego. Ponto. E não pelo afeto. Se concurso público escolhesse pessoas com afeto, a gente arranjava namorada por concurso público. Para não ser machista, e as mulheres namorados. Aliás, para estar em dia hoje, independente do gênero, do sexo, se buscava afeto por concurso público. Houve um tempo que se buscava por declaração de renda, chamado golpe do baú. Mas por concurso público eu nunca vi. E a relação, quem cuida, veja bem que eu cuida, não ensina. Quem cuida a criança nos primeiros anos e a criança é uma questão, sobretudo, de afeto. De afeto, bons brinquedos, prédios confortáveis e não ter greve, por exemplo. Então, é uma relação. Nós precisamos mudar o próprio conceito, como nós queremos cuidar das nossas crianças na chamada pré-escola. Não está certo como está aí. E a senhora traz um dado que mostra assustador, eu diria, quando eu vejo essas crianças, não estão fora da pré-escola, estão desassistidas, porque os pais têm que trabalhar hoje em dia. E aí ficam jogadas, ou a mãe fica, mas não tem o brinquedo, não tem a orientação. Precisa mudar a concepção. O programa do governo tem características positivas, eu acho. E o governo está apanhando tanto, o governo Temer, por conta da Previdência, não está sabendo mostrar as coisas boas que ele faz. Aliás, esse governo eu nunca vi tão incompetente em matéria de comunicação. Ou é porque despreza a opinião, aí não faz comunicação, ou é por incompetência de não saber como fazer. Eu espero que ele corrija as duas coisas. Uma, respeitar a opinião pública. Não basta aprovar lei aqui, é preciso que o povo entenda que essa lei é boa. Esse governo não está sabendo explicar isso. E segundo, ser competente para mostrar isso. A senhora trouxe um problema fundamental, mas é uma pena que esse problema esteja em segundo plano nas discussões de hoje. E é preciso que uma senadora com a sua experiência de trabalho desperte para uma matéria de jornal que é tão ou mais importante do que as notícias sobre os déficits, sobre os cortes de verba, sobre a economia, inclusive. Parabéns. E eu, como eu disse, fico triste que o jornal, que essa realidade exista. Fico feliz que o jornal mostre, porque outros jornais não ligam para isso. Mas fico muito mais que a senhora tenha trazido essa realidade aqui para a tribuna. Muito obrigado. Agradeço ao senador Cristóvão e quero dizer, senador Cristóvão, que a parte de Vossa Excelência levanta uma questão que eu acho que nenhum de nós aqui tivemos a capacidade de levantar. Eu acho que essa colocação, quando o senhor fala que a questão fundamental da pré-escola é o afeto, é uma coisa muito importante para ser refletida nesse momento que o país fala de tudo, menos de afeto, menos de amor, menos de generosidade. Portanto, muito obrigada pela sua parte, muito obrigada por colaborar com a Comissão de Educação, em que Vossa Excelência é a nossa referência. Muito obrigada. Obrigado, senadora Lúcia Vânia, e parabenizo pelo brilhante pronunciamento que Vossa Excelência proferiu na tribuna do Senado Federal.